Estejamos todos em paz nesta manhã do dia 11 de julho de 2012. Vamos fazer a leitura e um comentário acerca da mensagem de número 101 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título da mensagem é Tudo em Deus e está baseado numa frase de Jesus registrada por João no capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E o comentário do Espírito Emmanuel nos propõe o seguinte: constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contactos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. De fato, a proposta de Emmanuel é muito razoável para as nossas reflexões no dia a dia. Ainda que alguém não acredite e não aceite a realidade de que fomos criados, de que há superiores sobre nós, não temos como negar que, por mais distantes que estejamos da percepção do mundo espiritual, o próprio mundo físico nos leva a termos que refletir bem sobre os valores que nos regem os destinos. Quem de nós prescinde de oxigênio? Quem de nós consegue sobreviver sem beber algum líquido? Qual de nós chegou onde chegou sem nunca ter ingerido um alimento? E quantos de nós, como bem propôs Jesus, conseguiu fazer com que qualquer coisa da natureza surgisse sem ter uma origem, que tenha feito aumentar uma porção que sequer que seja de seu organismo, de seu corpo, sem que para isso as forças da natureza tenham contribuído decisivamente. Então, ainda que posso eu imaginar, o meu cérebro me permite reflexões, e ainda que eu acredite que essas reflexões são apenas de foro íntimo e que não têm qualquer conexão com o que quer que seja, ainda aí percebemos que existe uma diretriz organizadora por trás de tudo. Quando nós dizemos qualquer expressão, qualquer palavra, qualquer contexto, por mais que estejamos ensaiando novidades, por mais até que nos acreditemos como nós mesmos sendo renovadores de conceitos, de paradigmas, de referências, na verdade estamos apenas observando o que já existe. O filósofo já falou que ninguém descobre coisa nenhuma. Alguns conseguem redescobrir, porque tudo já estava feito.
O Brasil, quando descoberto, ele foi descoberto porque já existia. Se ele não existisse, não teria como ser descoberto. E por mais que eu queira me colocar numa situação de não perceber a minha dependência da vida material, eu não tenho como fugir dela. E quando levamos às últimas consequências este mesmo raciocínio, e percebemos com muita nitidez que tudo isso veio de uma origem única, maior e portentosa, de uma certa forma só estamos fazendo porque essa mesma vida permite. E se essa vida permite, em última instância, é porque Deus assim o quer. Então, quando Jesus disse, de mim eu não posso fazer nada, porque quem opera por mim é o Pai, ele nos ensinava, sobretudo, uma lição de humildade, de reconhecimento e de gratidão à vida. Não estava ele tão literalmente querendo dizer que ele era um incapaz, que ele não tinha capacidade, não tinha poder, não tinha determinação para fazer o que quer que seja. Deus dá-me todas as condições para que eu viva, cresça e progrida. Quando eu vivo, cresço e progrido, estou exercitando um dom divino que está em mim. Por isso mesmo não tenho como negá-lo. Emmanuel nos chama a atenção, portanto, para que nós tenhamos a humildade de perceber que, apesar de sermos e podermos fazer tudo o que somos e fazemos, na realidade, por trás de tudo, está uma essência muito superior. Eu tomei por referência nos pegarmos mais nos aspectos materiais da vida, até mesmo para que ninguém entenda que Deus só existe de uma forma transcendente. Não que isso fosse impossível para qualquer criatura, mas é que muitas vezes, pela transcendência, nós nos colocamos numa posição de distância, de afastamento, ou de não querermos perceber. Mas como as pessoas se apresentam, os seres se fazem sentir, as coisas são necessariamente observadas a partir das suas marcas e de suas características, Deus não poderia se fazer para nós de uma outra maneira que não fosse dentro do equilíbrio que a própria natureza se nos coloca. E sendo espíritas como somos, podemos observar na última parte do Livro dos Espíritos, na parte 4, quando Allan Kardec estuda as chamadas leis naturais, ele chama diretamente de que as leis divinas ou leis naturais, como já pelo próprio título a nos sinalizar que as manifestações da natureza não podem estar dissociadas das manifestações do divino, e vice-versa. Porque se Deus nos permite estarmos encarnados, vivos num mundo terreno como é o nosso, Ele não poderia aqui nos colocar e jogar para nós apenas referências que fossem transcendentes à nossa percepção. Por isso mesmo, quando nós nos alimentamos, seja de uma comida simples e frugal, seja de um alimento mais rico, ou até mesmo mais sofisticado, de uma forma ou de outra, estamos nos servindo de um banquete do divino para cada um de nós. Todas as vezes quando alguém se nos dirige, seja diretamente, indiretamente ou até com repulsa, ali também se manifesta o divino. O que é difícil de percebermos é que queremos que tudo esteja dentro de um único padrão da nossa observação e por conta disso vamos perdendo as referências da amplitude. Quando nós olhamos para o horizonte, à medida que dele nos aproximamos, ele parece que cresce e se afasta. Sabemos todos que isso é uma ilusão de ótica, porque o horizonte não anda, e se ele não anda, ele não se afasta. E se ele não se afasta, ele nem se comprime, nem se expande. Ele simplesmente, no ângulo em que estamos observando, só pode ser visto como tal. O mesmo se dá dentro de uma grande ótica. Muitas vezes nós pensamos estar observando Deus apenas no momento em que fazemos uma prece. Mas nós estamos também observando Deus quando as leis, sejam humanas, sejam da natureza, nos indicam posturas e comportamentos. Deus se manifesta não apenas na forma do milagre transcendente ou do incompreensível. O mais notável de Deus é que ele se faz perceber, mesmo no momento em que eu digo que eu não creio nele.
Ele é tão magnânimo que ele me permite, inclusive, duvidar dele. Deus é tão maravilhoso que ele não precisa de nenhuma forma que eu sequer o reverencie. E aí alguém poderia dizer, então por que nós oramos? Nós oramos e o reverenciamos por uma necessidade nossa e não dele. Nós sim que precisamos elevar os nossos padrões para podermos perceber melhor, alcançar melhor aquele ser que nos criou e que nos dá tanta liberdade ao ponto de podermos seguir fazendo certo ou errado, querendo ou não querendo que seja do jeito que é, nos permitindo sermos imperfeitos e ainda assim ele olhar para nós e dizer, não tem problema, você será grande um dia. Esse Deus é o Deus que me permite viver, é o Deus que me permite realizar. Não está dito por Jesus que ninguém não possa e não deva fazer qualquer coisa. Jesus apenas dizia que ele tinha muita gratidão ao Pai, porque esse Pai lhe permitia fazer. E é esse o sentido mais profundo da proposta de Jesus, na frase registrada por João no capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque sem ele eu nem sou. E se eu não sou, como é que eu faço se não sou nada? Nós somos muito, nós somos tudo, e cada um de nós carrega dentro de si um verdadeiro universo. Universo emocional, universo físico, universo fisiológico, universo psíquico, universo moral, universo ético, universo espiritual. São muitos universos, todos convivendo no mesmo ambiente. E quando nos descuidamos de um ou de alguns deles, terminamos pagando por uma necessidade de reparação. Não porque Deus se ofendeu, mas porque Ele está sempre dizendo, você merece um ambiente melhor. Preste atenção. E nos convida por isso mesmo, seja através de uma leitura, de uma reflexão, de um sonho, de um cinema, e outras vezes seja através de uma doença, de uma dor, de uma saudade. São convites de Deus para nos dizer sempre, nós não podemos nada sem Ele, mas Ele nos dá tudo para que possamos tudo dentro de nós mesmos. É muito relevante nós termos uma visão mais aberta de Deus, porque Ele não é aquela criatura que está com um livrinho esperando que nós acertemos para nos dar um prêmio. E doido que a gente erre para nos dar um castigo. Esse mesmo Deus, por isso mesmo, não poderia criar nem infernos nem umbrais. Esse mesmo Deus não poderia criar tormentos e infernos eternos. Esse Deus simplesmente nos dá um paraíso perene. Nós estamos agora, neste momento, num paraíso. E quem não estiver no paraíso não está, lamentavelmente, porque não quer ali estar. Porque se Deus está em nossa consciência, e se nós sabemos e podemos trazê-lo conosco, Ele nem se incomoda que a gente diga que acredite nele ou não. Ele quer que a gente viva esse paraíso a cada instante. Quando nós não queremos viver o paraíso e Ele sabe que isso é o melhor, Ele nos convida. E como dito, nos convida das mais diferentes formas. Aceitemos o convite. Nós sem Ele não podemos nada, mas Ele nos dá tudo para que possamos tudo, para que sejamos tudo, para que façamos tudo. E para que no tudo nos sintamos o todo e concordemos com Jesus quando Ele nos disse, vós sois deuses. Vamos agora entrar num segundo momento da nossa manhã, procurando ficar da maneira mais relaxada possível, mais tranquila, meditando, pensando no que podemos e no que recebemos de Deus. Se Deus nos dá tudo e se nós podemos tudo com Ele, que tal nesta manhã nós pensarmos que nós podemos ter tudo o que nós queremos? Se nós ainda estamos muito preocupados em querer matéria, teremos matéria, mas aí está na hora de pensar o que vamos fazer com ela. Se estamos querendo crescer ética, moral e espiritualmente, saibamos pedir também como receber tudo isto, porque ninguém recebe paciência que não seja para exercitá-la.
Ninguém recebe tranquilidade para não transmiti-la. Ninguém recebe o dom da inteligência para arquivá-la numa prateleira. Saibamos pedir a Deus que não peçamos coisas com as quais não saibamos ainda trabalhar. Não peçamos sentimentos para os quais ainda será necessário desempenharmos grandes esforços para extrair-lhes os melhores benefícios. Neste momento em que ainda ressoa na nossa memória, nos nossos ouvidos psíquicos, de que tudo o que eu posso é em Deus, que nos fixemos na imagem de que com Ele tudo podemos. Podemos sim restabelecer a saúde, como também podemos entender que a saúde nos é útil para sermos úteis. Podemos sim adquirir inteligência, não para sermos sábios vulgares do mundo, mas que a nossa inteligência diminua a vulgaridade banal em que o mundo se encontra. Para desenvolvermos a ideia de que, como Jesus, temos ciência e consciência de que nada podemos se Deus não nos dá as condições. Vamos, mais uma vez, usar o exercício da imaginação. Vamos imaginar, primeiramente, como se estivéssemos olhando para o céu e por um momento o céu estivesse totalmente sem nuvens. Um céu totalmente claro, azul. Um céu como a nos convidar, jogue aqui as suas ideias. Dê-me os seus pensamentos. E vamos olhar para este céu como sendo a bondade divina e esperar todos os nossos desejos. Olhemos para este céu azul e totalmente límpido e direcionemos para ele agora, num primeiro momento, Deus, deixa que a nossa alma esteja tão serena quanto este céu que nós agora vamos trabalhar. Ajuda-me, Senhor, para que toda esta mansuetude do tempo seja a mesma mansuetude de nossas almas. Deus, neste primeiro momento queremos projetar neste céu o nosso primeiro grande pensamento de gratidão. E queremos jogar, Senhor, como primeiras tintas neste painel azulado imenso do Teu amor. A nossa gratidão por hoje termos acordado, por hoje termos como nos dirigir a esta casa e por hoje podermos participar deste momento. Recebe, Senhor, a nossa gratidão como tintas nesse grande cenário. E junto com a nossa gratidão neste momento, queremos nos lembrar de pessoas que cruzam com o nosso caminho e que nos deixam marcas de amor, de carinho, de saudade, mas também algumas vezes marcas de tristeza, de aborrecimento, de dores. Queremos projetar, Senhor, neste azul, não necessariamente as imagens, mas os nossos sentimentos. E se de um lado nós jogamos toda a nossa gratidão e toda a beleza de tudo de bom que nos envolve, do outro lado, Senhor, pedimos que equilibres para nós os sentimentos menos felizes que ainda teimamos em guardar dentro de nós. Mas para dar uma imagem totalmente refeita neste imenso paraíso, neste céu azulado,
Nós queremos agora projetar, Senhor, a nossa vida. Porque a nossa vida é grandiosa. Pouco importa se eu falhei, pouco importa se eu acertei. O que importa agora, Senhor, é que neste momento eu me entrego a Ti. Me entrego de corpo e alma, para que no equilíbrio de todas as forças que estão dentro de mim, os ajustes emocionais se façam. E para trabalhar todos esses ajustes e reajustes, cada um de nós estaremos emitindo uma oração à afeição da respiração. E estaremos orando dizendo: penetra-me, Senhor, com as tuas bênçãos, todas as vezes que inspirarmos. E estaremos dizendo: obrigado, Pai, pela vida e por tudo o que nos dás no momento da expiração. E à medida que vamos repetindo esta oração mental, os nossos companheiros magnetizadores nos doam, juntos com os espíritos amigos desta casa e junto com os anjos protetores de cada um de nós, energias novas que permitirão uma verdadeira postura de sentimentos, em que novos cobertores irão nos resguardar a alma, temperando-nos com tudo o que há de bom e acomodando as coisas menos felizes para serem tiradas a cada vez em que inspiramos e agradecemos a Deus pela vida. E a cada vez que expiramos e continuando a Ele agradecidos. Inspiremos as bênçãos que buscamos e agradeçamos a Deus por tudo. Deixemos que os amigos espirituais nos envolvam agora com os seus fluidos. Procuremos sentir a vibração do ambiente que envolve a cada um de forma particular e peculiar. Não nos assustemos. Sintamos o quanto é bom estarmos no clima da própria natureza, num clima divino, em que o Pai nos permite boas companhias para apaziguar nossas almas, serenar nossos ânimos e robustecer a nossa vida. Continuemos inspirando profundamente, sempre dizendo a Deus: permite, Senhor, que as tuas bênçãos me penetrem. E expiremos com tranquilidade, externando a nossa gratidão ao Pai por todas as bênçãos. Inspirando e expirando, sintamos a terceira força deste momento, nos envolvendo em bênçãos de forma muito direta. Somos muitos agora que estamos totalmente envolvidos por uma nova onda de fluidos. Todos podemos nos beneficiar, mas é hora de cada um buscar com serenidade e mais firmeza, pedindo a Deus na respiração: dá-me, Deus, a tua vida. E na expiração: obrigado, Senhor, por toda a vida. Permitamos-nos sentir as vibrações deste momento. Não nos preocupemos com arrepios, nem com lágrimas teimosas. Apenas vivamos este momento. Inspiremos as bênçãos de Deus. Retenhamos-las.
e expiremos a gratidão a Deus por tudo que temos recebido. Envolvidos, percebendo ou não as mudanças do ambiente, só nos resta agradecer por tudo. E para este agradecimento, nós pedimos aos companheiros magnetizadores que se retirem em busca da magnetização das águas. Enquanto todos nós aqui continuaremos inspirando, pedindo vida e paz, e expirando, devolvendo gratidão a Deus por tudo. Façamos isso em estado de oração. Oremos, mantenhamos a paz. Ainda não é tempo de perdermos esta vibração. Permaneçamos em harmonia. Deixemos que o bem tome conta de tudo o que há em nós. Pensemos apenas no bem. Tenhamos gratidão ao grande bem que é o Pai. Continuemos em oração e que Deus nos abençoe a todos.